Fala galera do Exatistas, aqui é o professor Lucas, professor de Física, e nessa aula iremos resolver alguns exercícios do PAS 2, tudo bem? Então para você aí ó, que está tentando fazer vestibular, essa aula também pode ser muito útil. Para você que vai fazer Enem daqui a alguns dias, essa aula também pode ser muito útil, porque o conteúdo aí de óptica, de ondas, ondulatória, cai muito no Enem. E, é claro, para você que está prestando o PAS 2, é conteúdo essencial para você conseguir aí um bom desempenho na prova, tudo bem? Então vamos lá, sem muita demora. Olha só o que essa questão nos diz. Só para você se situar, é uma questão do PAS de 2010, tudo bem? E ela nos diz o seguinte: um feixe luminoso atravessa a superfície de separação entre dois meios de propagação. Considerando a figura abaixo e a lei de Snell, ele te deu a lei de Snell, assinale que for correto. Bom, a primeira coisa que você tem que notar aqui é o seguinte, pessoal, ele te forneceu a lei de Snell. Então, você nem precisava lembrar da relação, porque ele já te deu. E qual que é a relação da lei de Snell? Olha só, N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. E aí, a pergunta aqui é a seguinte, já que você está estudando para a prova, que virá daqui a algumas semanas. O que você precisa saber quando você se depara com uma questão dessa? Quando ele diz lei de Snell e te fornece esse desenho, já tem que ficar automático para você que ele está falando sobre o fenômeno chamado de refração. Refração da luz, refração luminosa. Então, essa é a palavra gatilho, refração. Eu gosto muito dessa palavra, a palavra gatilho, para você poder linkar com outras coisas. Como assim palavra gatilho? Ela vai desencadear outros raciocínios. Ela vai fornecer para você links para você chegar em outras teorias, em outros conceitos. Então essa é a palavra principal da nossa questão, que é a refração. Então galera, quando você chegou nessa conclusão, aí você começa a lembrar, Então o que é a refração? Aqui a luz ela está passando de um meio para outro, de um meio 1 para o meio 2, e essa passagem da luz de um meio para outro é carregada com uma mudança de velocidade. Então, uma mudança de velocidade. Escrevam isso. Uma mudança de velocidade. Então, isso é refração. A luz está passando de um meio para outro e ela está mudando a sua velocidade. Notem, pessoal, que essa mudança de velocidade ela não é carregada de mudança na frequência da onda. Por quê? Porque a frequência nunca muda. Após uma onda ser emitida, a sua frequência... Me perdoem, pessoal, Tô com obra aqui ao lado, na casa ao lado, e ainda esses motoqueiros, caminhão, passa aí correndo e acaba atrapalhando aqui o nosso áudio. Mas enfim, toda vez que uma onda é emitida, a sua frequência é a mesma que a frequência da sua fonte. Ou seja, a frequência nunca vai mudar. Uma fonte emitiu uma certa onda, essa onda terá sempre a mesma frequência da fonte. Claro que a frequência que você percebe pode ser diferente. E aí entramos no conceito de efeito Doppler, que a gente pode ver em um outro momento. Mas enfim, então vamos colocar lá, a frequência não muda. Então coloca lá assim, frequência não muda. Não muda. Beleza? Então, é bacana você até grifar essa palavra aqui, não, porque é muito importante esse conceito, tá bom? Logo, se a gente pegar esse raciocínio que estamos fazendo aqui, refração, mudança de velocidade, frequência não muda, e a gente chega naquela famosa equação fundamental da ondulatória, que nos diz que a velocidade de uma onda em um certo meio, ela é constante, naquele meio, e ela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A famosa equação V é igual a lambda F. V é igual a lambda F, também chamada de equação fundamental ondulatória. Quando eu olho para essa relação e eu pego essa frequência e eu sei que essa frequência permanece constante, e eu olho para a velocidade e eu sei que a velocidade varia, varia por quê? Porque passou de um meio para outro, na verdade, por isso que ela variou. Quando eu olho para isso aqui, para a velocidade variar, alguns desses dois termos têm que variar, ou o comprimento de onda ou a frequência. Como sabemos que a frequência não muda, o que vai mudar aqui então? O lambda. Então isso aqui também muda, isso aqui também varia, tudo bem? E a gente tem essas relações, essas conclusões bacanas, para a gente começar a resolver o exercício. Então tá bom. Professor, o que mais que eu preciso saber aqui? Toda vez que uma onda sofre uma refração, deixa eu pegar aqui a minha régua.
Deixa eu pegar aqui minha régua. Deixa eu fazer um meio de separação para vocês entenderem melhor. Pronto. Vamos lá. Aqui é um meio de separação e aqui é um outro meio de separação. Tudo bem? Quando eu pego isso aqui, pessoal, é interessante eu sempre traçar uma reta de referência, que é uma reta normal. Reta normal, para quem não lembra, é uma reta que é perpendicular à superfície. Ó, uma reta normal. É uma reta que é perpendicular à superfície. Tá. Aí aqui é um meio 1 e aqui é um meio 2, tá vendo? Da mesma forma que o lado, tá? Meio 1 e meio 2. E aí o que eu faço? Eu vou lá e incido aqui um raio. Opa, ficou meio esquisito, deixa eu apagar ele. Mandei esse raio aqui. Quando esse raio se choca com a superfície de separação, ele forma um certo ângulo com ela, que eu vou chamar de ângulo 1. Ângulo 1, que é de θ1, porque é o ângulo que está no meio 1. E quando essa onda se depara com essa superfície e atravessa ela para o outro lado, dizemos que essa onda sofreu refração. Aí, por exemplo, que ela foi para lá, assim, para lá. Agora, ela forma um ângulo θ2 com a reta normal, um ângulo θ2 com a reta normal. Beleza. A mesma coisa eu vou fazer aqui no desenho ao lado, ó. Só que essa onda chegou, incidiu aqui na superfície de separação, formando um ângulo θ1 com a reta normal. Bom, agora quando ela vai sofrer a refração, ela tem esse comportamento aqui, ó, na sua refração. E agora ela forma aqui um ângulo θ2. Notem que no desenho à esquerda, esse raio luminoso, ele se afastou da reta normal. Já na direita, o raio ele se aproximou da reta normal. Isso aconteceu por quê? Porque os meios, ele tem uma característica que é chamada de índice de refração. E esse índice de refração, ele é uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Ou seja, ó, essa equação é a equação do índice de refração. Ó. Índice de refração, que é um N, é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que você está considerando. Esse índice de refração, pessoal, ele é diferente para cada meio. E olha só, aqui nós temos o meio 1 e o meio 2. Ou seja, nós temos o índice de refração para o meio 1 e o índice de refração para o meio 2. Então, caso, olha só que interessante, ó. Vamos lá. Caso o N1, cadê aqui, ó? O N1 aqui, ó, seja maior do que o N2, o raio luminoso vai se afastar da reta normal, ou seja, ele se afasta da reta normal. Agora, caso o N1 seja menor do que o N2, o raio luminoso se aproxima da reta normal. Tem um macetinho bem interessante para você poder diferenciar esses dois e lembrar desses dois. Olha só, do mais para o menos, aproxime menos. O que é aproxime menos? Se afastou. Agora aqui à direita, ó, do menos para o mais, aproxime mais, ou seja, se aproximou mais da reta normal. Eu sei que é uma tranqueira, um macete, mas ajuda a gente a lembrar. Então olha só, de novo, do lado esquerdo, do mais para o menos, aproxime menos, ou seja, se afastou. Agora à direita ali, ó, do menos para o mais, aproxime mais, ou seja, se aproximou da reta normal. Entenderam, pessoal, que bacana essa relação aqui que nós temos, né? Então, olha só, entendemos que a refração, entendemos que a velocidade muda, entendemos que a frequência não muda, entendemos essa relação entre velocidade e lambda, né, que os dois vão mudar, já que a frequência não muda devido à equação fundamental do ondulatório. Só que a gente ainda pode prosseguir. Como assim, professor? Olha só, a gente pode pegar aquela lei de Snell que fala que N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Aí nessa relação a gente pode fazer o seguinte, ó, índice de refração, ele é o quê? Índice de refração é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, ou seja, no meio 1. N1 é o quê? C dividido por V1. Aí vezes seno de θ1, que é igual a N2. N2 será o quê? Velocidade da luz no vácuo dividido por V2 vezes seno de θ2. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, como a velocidade da luz é constante no vácuo, né, a gente chega aqui e pode cortar esse C com esse C. Aí chegamos numa outra relação, ó, que nos diz que seno
de θ1 dividido pela velocidade do meio 1 é igual ao seno de θ2 dividido pela velocidade da onda no meio 2, né, da luz no meio 2. Pessoal, acredito que esse barulho no fundo vai atrapalhar bastante, né, na hora que vocês assistirem a aula. Então eu peço perdão novamente, mas não tem jeito. Tive que gravá-la para vocês aqui, né, e não tem como lá pedir para o pessoal parar de trabalhar, né. Mas olha só, galera, parem de trabalhar aí para eu poder trabalhar aqui, né? Não dá. Então a gente tem que, né, entender também, ter bom senso. Mas enfim, tá aí para vocês essa relação. Só que daí deve ter gente pensando o seguinte: professor, eu estou pensando aqui, e você me falou que existe a equação fundamental da ondulatória, que fala que velocidade é igual a lambda f. E se eu falar então que a velocidade no meio 1, por exemplo, é igual a lambda 1 vezes f, e a velocidade no meio 2 é igual a lambda 2 vezes f, eu posso fazer isso? Claro que você pode, na verdade você deve. E olha só que bacana, né? Muita gente deve estar se perguntando: professor, por que não F1 e não F2? Sabe por quê? Porque a frequência não muda. Então não vou ficar gastando meu tempo colocando F1 e F2. Ela é a mesma, então deixa do jeito que está. Aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar aqui essa equação que eu encontrei e vou colocar lá, ó, seno de θ1 dividido por V1. Só que V1 é lambda 1 vezes F, que é igual a seno de θ2 sobre V2. Só que V2 é lambda 2 vezes F. Como F é o mesmo, eu posso cortar aqui e cortar aqui. E eu chego na relação cortar. O professor de matemática fica louco, né? Simplificar, professor, simplifica dos dois lados. Beleza. Eu chego na seguinte relação. Seno de θ1 dividido por lambda 1 é igual a seno de θ2 dividido por lambda 2. E aí temos uma outra relação aqui para poder estudar a refração. Então tá vendo que é bastante coisa, né? Só que é bem intuitivo, galera. Né? Uma dica minha aqui, eu recomendo vocês, ao invés de sair querendo resolver todos os exercícios, pensa nesse raciocínio aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês fazerem um overview de tudo que a gente fez. Ó. Faz o seguinte, tenta chegar nessas conclusões, isso também é estudar, não é verdade? Ó, a gente chegou no que lá em cima? Ó, falamos que é uma refração, mudança de velocidade, frequência não muda, pensamos na equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda f. Depois aprendemos aqui que em determinados momentos o raio se aproxima da normal, em outros momentos se afasta. E aí pegamos a lei de Snell e deduzimos ela até chegar em outras equações, em outras relações. Né? Bem legal. Agora vamos lá dar uma olhadinha, para não demorar tanto aqui, a aula não ficar muito extensa. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Vamos lá. Olha só. Que bacana. Vai fazer o seguinte, ó. Alternativa 01. A velocidade de propagação do feixe luminoso no meio 2 é maior do que no meio 1. Bom, ele está falando o quê? Está falando que a velocidade no meio 2 é maior do que a velocidade no meio 1. Como que a gente pode relacionar isso? Bom, uma coisa que eu tenho ali são os ângulos, né? Como vocês podem ver, pessoal, o que nós temos ali nos ângulos? Ó, nós temos que se aproximou da normal. Ou seja, já que se aproximou da normal, a gente tem que do menos para o mais aproximar, do menos para o mais aproximar. Ou seja, N1 é menor do que o N2. A gente tem essa relação para esse exercício. Por quê? Porque se aproximou da normal. Né? Aí se eu lembrar da equação que representa o índice de refração, como a velocidade da luz é constante no vácuo, eu tenho que, olha só que bacana, ó, quanto menor o índice de refração, maior será a velocidade. São grandezas inversamente proporcionais. Então, olha que bacana. Quem que tem um índice de refração menor? É o meio 1. Ou seja, já que o N1 é menor do que o N2, nós temos que o V1 é maior do que o V2. Não é verdade? Olha que simples essa relação. Você só precisava lembrar daquela relação se vai se aproximar ou se vai se afastar, né? Se um é maior, se o outro é menor, para poder chegar aqui nessa conclusão, tudo bem? Como se aproximou, quer dizer que foi do menos para o mais.
N1 é menor do que o N2. Olhando a equação do índice de refração, né, chegamos à conclusão que a velocidade do meio 1 é maior que a velocidade do meio 2. Tudo bem? Beleza? Que foi isso que ele falou? Não, né? Ele falou o inverso. Ele falou que no meio 2 é maior do que no meio 1. Tá falso a 0,1. 0,2. O seno do ângulo θ1 é inversamente proporcional à densidade do meio 1. O seno do ângulo θ1 é inversamente proporcional à densidade do meio 1. Pessoal, olha que bacana. Para analisar essa questão da densidade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o índice de refração relacionado com o ângulo, tá? Por quê? O índice de refração, de certa maneira, ele mede a densidade do meio. Porque, olha só, vocês viram que quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz. Não é verdade? E a velocidade da luz, ela é a maior possível no vácuo, onde não tem matéria. Então, quanto mais denso for ficando o meio, menor será a velocidade da luz. Ou seja, ó, a velocidade da luz no vácuo é maior do que a velocidade da luz em líquidos. A velocidade da luz no vácuo é maior do que a velocidade da luz, né, em gases, que é maior do que a velocidade da luz em líquidos e que é maior do que a velocidade da luz em sólidos, por exemplo. Né? Por quê? Porque você está vendo que quanto maior for a densidade do meio, a velocidade da luz vai diminuindo. Quanto maior for o índice de refração, a velocidade da luz vai diminuindo. Entenderam? Ou seja, quanto mais denso for ficando o meio, a velocidade vai diminuindo. Portanto, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos lá. Vamos pegar a relação aqui embaixo. Ó, como é que é a pergunta? O seno de θ1 é inversamente proporcional à densidade do meio 1. Opa, vamos lá. Então, olha só. Já que a gente está relacionando a densidade com o índice de refração, e quando você olha para a lei de Snell, tá vendo? A lei de Snell é essa daqui, ó. Você tem isso mesmo, né? Como é uma multiplicação, olha só. Quanto maior for o índice de refração, a densidade do meio, menor será o seno do ângulo. Tudo bem? Beleza? Então, quanto maior o índice de refração, menor o seno do ângulo. Ou seja, quanto maior a densidade, menor o seno do ângulo. São grandezas inversamente proporcionais? Sim. Então, pode marcar de azulzinho a 0,2 como verdadeira. Tudo bem? Então, tá. Olha 0,4. Considerando, ou melhor, né, considere que o meio 1 seja o ar e o meio 2 a água em uma piscina. Então, ar e água. Um objeto no fundo dessa piscina é observado por uma pessoa parada na borda, que tem a impressão de que a profundidade do objeto é menor do que a profundidade real. Isso acontece devido à refração da luz. Verdade também, pessoal. Verdade também, né? Quem já foi meu aluno aí nos colégios, né? Nos cursos PAS que eu dou pra galera aí, né? Que eu apresento pra galera, eu já fiz esse experimento, né? De ficar mais aparecer ali uma profundidade mais rasa. Esse é um assunto para uma próxima aula, para não estender tanto essa aqui, mas é verdade, tá? Quando você olha, né, de fora da piscina, você está do lado de fora, você está no ar, e você olha a piscina, né, a água da piscina, parece que um objeto que está ali no fundo, ele parece estar mais raso do que, né, o que ele realmente está. Tá? Então é como se a piscina parecesse mais rasa do que o normal, tudo bem? Isso é verdade. E a explicação disso é a refração da luz, tudo bem? Tá bom. 0,8. Se o feixe luminoso for de luz branca, θ2 é maior para a luz vermelha e menor para a luz violeta. θ2 é maior para a luz vermelha e menor para a luz violeta. Verdade também, pessoal. Professor, como que eu posso saber isso? Ó, a gente precisaria do espectro, né, eletromagnético lá, para a gente dar uma olhada nos comprimentos de onda, tá bom? Para a gente dar uma olhada nos comprimentos de onda. Então, olha só. Vamos pensar na luz vermelha aqui e na luz violeta aqui, ó. Vermelha e na violeta aqui, ó. Tudo bem? Daqui para cá, galera, eu tenho um aumento de frequência. Para a luz, tudo bem? Para a onda, no caso. E da direita para a esquerda, eu tenho um aumento de comprimento de onda. Ou seja, olha só, o lambda da luz vermelha é maior que o lambda da luz violeta. Tudo bem? É maior do que o lambda da luz violeta. Tá, vamos lá e vamos olhar de novo o que ele falou na questão. Ó.
se o feixe luminoso de luz, se o feixe for de luz branca, θ2 é maior para a luz vermelha e menor para a violeta. Então ele falou que o θ2 é maior para a vermelha do que para a violeta. Vamos olhar a relação que mostra, que relaciona θ com comprimento de onda. Então olha só, olha aqui, ó, θ2 e λ2. A gente sabe que quanto maior for o ângulo, se aproximando de 90 graus, maior será o seno. Na verdade, o seno máximo é o seno de 90. Então, quanto mais o ângulo se afasta da normal lá, quanto maior for o θ2, maior será o seno. E aqui a gente tem o seguinte, ó, quanto maior o seno, maior o λ2. Ou quanto maior o λ2, maior o seno. E a gente já falou que o lambda da luz vermelha é maior que o lambda da luz violeta. Portanto, já que o lambda da luz vermelha é maior do que o lambda da luz violeta, o θ2 para a luz vermelha será maior do que o θ2 para a luz violeta. Olha que bacana, não é verdade? E vamos lá, ó. O que ele falou foi isso mesmo? Que o professor tem memória fraca e já esqueceu. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha ali. Opa! Estou no touchpad aqui e aí fica ruim, ó. Foi isso que ele falou. É maior para a luz vermelha e menor para a luz violeta. Verdadeiríssima 08. Só marcar e correr para o abraço. Agora 16, ó. Se o ângulo θ1 for aumentando até um valor limite, o feixe luminoso deixará de atravessar a superfície de separação. Ou seja, o feixe será refletido. Esse cara ele está se referindo ao fenômeno chamado de reflexão total. É o seguinte, pessoal, ó, dá uma olhada naquele desenho ali, ó. Também é um conteúdo para uma próxima aula, tá? Se esse raio, né, olha só, primeira coisa, né, se o índice do meio 1 fosse maior do que o índice do meio 2, poderia ocorrer reflexão total. Por quê? Para ocorrer reflexão total, esse raio aqui, ó, ele tem que se afastar da normal. Ele tem que se afastar da normal. Ele tem que se afastar da normal. E para ele se afastar da normal, o N1 tem que ser maior do que o N2, porque do mais para o menos, aproximamos e se afasta. E nem isso acontece aqui. Por que nem isso acontece aqui, pessoal? Porque a gente já viu que como ele se aproximou, o N1 é menor do que o N2. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez na hora de resolver o exercício. Então já está falso começando por aqui. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então tá aí para vocês a nossa questão de hoje. Só para encerrar aqui, deixa eu diminuir a tela novamente para vocês poderem fazer um overview. É uma visão geral aí. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem aí no Instagram do Exatistas ou até mesmo no meu Instagram, comentar no vídeo lá também no YouTube que eu irei responder. E tamo junto, galera. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.